Olá, tudo bem? Aqui é a Ana. Hoje vou falar de um assunto que tem me chamado a atenção já há algum tempo e que tenho estudado já há algum tempo também, que tem a ver com memorização, técnicas de memorização. E eu não sei se você sabe, mas existem técnicas de memorização que são muito antigas e muito eficientes. Mas a maioria das pessoas nem conhece. E mesmo quando conhece, relutam em utilizar. E eu cheguei à conclusão que existe um grande preconceito contra técnicas de memorização. Você quer entender melhor essa história? Então fica ligado, que aí vem mais uma videoaula. Eu vou começar essa videoaula contando um episódio que me aconteceu há alguns dias e que mais uma vez me chamou a atenção para essa questão de como as pessoas veem as técnicas de memorização, que estão aí para serem usadas, mas pouca gente tem conhecimento e mesmo quando tem, reluta em utilizar. Depois eu vou falar um pouquinho de memória, tipos de memória, como que a gente enxerga esses tipos de memória, para a gente tentar entender as raízes de todo esse preconceito quanto às técnicas de memorização. Também vou falar um pouquinho sobre o ponto de vista da neurociência, como a memória é entendida pela neurociência. Em seguida, eu vou apresentar algumas técnicas de memorização. São técnicas bem antigas, mas muito eficientes. Eu vou falar um pouquinho da base em que elas estão assentadas, que faz com que elas funcionem todas, contar um pouquinho da história delas. No final, a gente vai discutir os exemplos, vai discutir como que essas técnicas são aplicadas na prática. Então vamos começar pela história. A história tem a ver com cartão de crédito. Eu estava num evento, fazendo um treinamento muito interessante, e havia um produto para eu comprar nesse evento e eu queria comprar. E essa compra era feita com uma pessoa, uma funcionária dos organizadores do evento, que ficava numa mesinha e fazia a inscrição da gente pegando os dados pessoais e os dados do cartão de crédito. Eu estava sem nada na mão, porque eu estava no hotel do evento, então minhas coisas ficaram todas no quarto. E eu estava lá embaixo só com um caderno e uma caneta. E aí eu falei com a moça, eu não tenho meu cartão de crédito aqui, mas eu sei de cor. O que aconteceu? A moça arregalou os olhos e falou assim, sabe mesmo? Eu falei assim, acho que sei, eu vou tentar, vamos lá. Aí ela fez lá o meu cadastro. E na hora que perguntou o cartão de crédito, eu estava cansada, já era, o 3º dia do evento, muita informação, eu estava bem cansada. E esse número, na verdade, é um número que eu memorizei há pouco tempo. Então, eu fui dizendo bem devagar para ela o número. E estava claro que eu estava fazendo um certo esforço para lembrar. Mas, no final das contas, eu disse o número todo para ela, data de validade do cartão, o código aquele código que vem atrás, né? Código de... nem sei o nome daquilo. Mas, enfim, eu dei o número todo. Mas como ela viu o meu esforço, ela ficou rindo e falou assim, esse negócio não vai passar. Se passar, vai ser um milagre. Mas a verdade é que passou. Passou na primeira tentativa. E essa moça, a partir desse momento, toda vez que ela me encontrava com alguém, ela falava assim, essa aqui é a pessoa com a melhor memória que eu conheço. E eu fiquei muito surpresa, porque, na verdade, eu tinha apenas dito alguns números para ela. Memorizei porque eu tinha uma motivação bem concreta, bem prática. Levei alguns dias tendo que repetir aquilo, mas, no final das contas, eu realmente memorizei o número do meu cartão de crédito. Mas o mais interessante dessa história não foi nem ter memorizado o cartão de crédito. Afinal, eu já sei um monte de números. Conta bancária, CPF, identidade, todos esses números eu sei de cor. O mais interessante dessa história foi a surpresa e o espanto da moça. E, de repente, eu virei uma campeã da memória. E eu até brincava com ela. Olha, eu ensino técnicas de aprendizagem, então eu tinha que, no mínimo, ter uma boa memória, né? Mas ela não deixava de se espantar. Então, isso é uma coisa normal, quer dizer, quando você faz alguma coisa um pouquinho fora do tradicional, que requer uma boa memorização, você quase que vira um show
quase que vira uma figura de circo. Isso foi engraçado nesse dia, mas, na verdade, eu acho que prejudica muito as pessoas. E eu vou explicar mais adiante por quê. Então, a partir dessa história do cartão de crédito, eu voltei a refletir sobre esse assunto da memória, das técnicas de memorização e tentar entender por que técnicas de memorização tão boas não são divulgadas e não são utilizadas pelas pessoas. Quando, na verdade, tudo que a gente quer é saber aprender melhor e mais rápido. E, como a gente sabe, a memorização está intimamente ligada à aprendizagem. Bom, então, nessa minha reflexão, eu percebi que existem 2 tipos de processos de memorização. E que esses 2 processos são encarados pelas pessoas de maneira muito diferente. O primeiro processo é um processo de memorização natural. É aquela memorização que acontece de forma inconsciente ou semiconsciente em algumas situações. Tá? No dia a dia, você está passeando e de repente acontece alguma coisa e você memoriza aquele evento. Vivências, induzidas ou não. Existem técnicas para você criar vivências, para a pessoa trabalhar certas habilidades. E existem vivências que acontecem naturalmente no dia a dia. Mas você está não tentando memorizar alguma coisa, você está vivenciando uma situação. E muito dessa situação, muito daquilo que você está vivenciando acaba indo para a sua memória de longo prazo. Atividades práticas também levam a uma boa memorização. Por exemplo, toda aquela coisa de aprendizagem baseada em projetos parte da premissa de que se você se envolve num projeto prático, você vai memorizar os conceitos relacionados. Uma coisa que gera muita memorização natural são eventos inesperados ou que tenham uma alta carga emocional. Tá? Então, inesperados, por exemplo, você leva um tombo no meio da rua. Você não vai esquecer dessa história. Ou um professor muito sério, de repente, conta uma piada no meio de um assunto que você jamais esperaria uma piada. Isso é um evento inesperado. Ou eventos que têm uma carga emocional muito grande, porque tocam em alguma coisa que você gosta, não gosta, tem raiva, teve uma experiência ruim, mas, de qualquer forma, são eventos que são ligados a algum tipo de emoção. Então, essas são situações em que a gente naturalmente memoriza as coisas. E a maioria das crianças aprende assim. Né? Você não coloca uma criança de 5 anos para decorar uma tabela de verbos irregulares em inglês. Você simplesmente coloca ela num ambiente em que ela vai utilizar a língua e espera que ela memorize algumas coisas naturalmente. Tá? E existe um outro tipo de processo de memorização que ele é mais artificial, ele é mais forçado. Tá? Ele acontece de uma forma mais consciente. E esse processo de memorização mais consciente, quando você está se forçando a tentar memorizar alguma coisa, ele era muito valorizado na antiguidade. De lá que vem as dezenas de técnicas de memorização. E por que isso era valorizado na antiguidade? Porque demorou muito tempo para a gente ter formas confiáveis de registrar a informação. Então, a única forma que a gente tinha de ser bem educado, no sentido de ter muitas informações, era memorizando as coisas mesmo na cabeça. Então, raramente você tinha acesso a um papiro. Então, quando você tinha acesso, você tinha que memorizar. Você tinha acesso a um professor que estava disposto a falar sobre alguma coisa. Então, você tinha que saber memorizar o que seu professor estava falando. Porque ele ia embora, ou ia não estar mais ali, e você ficava sem registro nenhum daquilo que foi falado, que foi conversado. Então, uma memória muito forte e fortemente induzida era muito valorizada na antiguidade. Atualmente, essa valorização caiu muito. Ela é muito associada a um termo pejorativo chamado decoreba, né? Até porque as escolas usaram demais
a memorização pela memorização, que é o que a gente chama de decoreba, e ela é muito associada a truques, porque as pessoas que mais usam técnicas específicas de memorização, que induzem uma memorização artificial, são pessoas ligadas a eventos tipo Olimpíadas de memória. E aí elas ficam memorizando pacotes de cartas de baralho, ficam memorizando coisas que, em princípio, não têm muito sentido pra gente. Então, elas são muito associadas a truques. E aí as pessoas têm um certo desdém. Tipo, isso aí é bobagem. Pra que eu vou ficar decorando um pacote de cartas de baralho? Ou 2, ou 3, ou 4. E acaba que essa coisa fica meio marginalizada. Bom, em que situações que a memória artificial acontece, né, com mais frequência? Ou deveria ser usada com mais frequência? Ou tem que ser usada, porque senão você não sai do lugar? Geralmente, quando você está no início de algum assunto que é muito novo. Por exemplo, você está aprendendo uma língua estrangeira. Ou você está entrando numa área de conhecimento que você não sabe quase nada. Tá? Por que nesse início você tem que forçar um pouco a memorização? Porque você tem pouquíssimas conexões. Tá? E tudo é novidade. Como é que você vai conectar com alguma coisa anterior? Tá? Então, esses casos são os casos em que o uso de técnicas de memorização um pouco mais forçadas são bastante interessantes. Outra situação em que as pessoas não se dão conta, mas que é muito interessante de usar técnicas que forçam a memorização, é quando você precisa aprender mais rápido. Tá? Uma criança de 5 anos tem a vida toda pela frente, você pode deixar ela no ambiente e ela vai aprendendo com as coisas que ela vai vivenciando naquele ambiente. Mas quando você tem que estudar para um concurso, ou para uma prova que vai acontecer daqui a 1 ou 2 semanas, você precisa aprender rápido. Você precisa memorizar de uma forma mais induzida. E aí as pessoas normalmente recorrem a métodos muito rudimentares, quando, na verdade, desde os tempos mais antigos, existem métodos que te levam a memorizações quase perfeitas de determinados assuntos. E, na minha opinião, esses métodos deveriam ser mais usados de uma forma conscienciosa, né? Não é para fazer decoreba, mas eles podem ser muito úteis, principalmente para quem está vivendo situações de ensino que vão ser avaliadas, como um estudante que vai passar por provas, ou uma pessoa que está fazendo um concurso público e vai fazer as provas do concurso. Tá? Então, a gente precisa recorrer a algumas técnicas. Mas as pessoas, normalmente, têm um certo preconceito de uso dessas técnicas, porque elas usam um pouco do ridículo. Mas eu vou falar disso um pouco mais tarde. Antes de entrar nas técnicas propriamente ditas, vamos dar uma passadinha para ver como a neurociência... Pois é, pessoal. Dessa vez a videoaula ficou muito comprida e eu tive que dividi-la em 3 partes. Se você quer ser avisado da próxima parte, por favor, se inscreva na nossa lista no link abaixo, porque aí, assim que estiver pronta, as próximas videoaulas, as próximas partes, eu vou mandar um e-mail para todo mundo avisando, ok? Então, até mais.